Depois eu disponibilizo lá o vídeo para o pessoal acessar. Bem, eu não sei se vocês já verificaram que novamente essa semana vocês não têm tarefa avaliativa, tá? A tarefa não é pontuada. Nós estamos naquele formato de rodízio, tá? Então, essa semana vocês não têm tarefa. A tarefa será só na semana que vem. Mas vocês podem ir logo deixando pronto, né? Deixando adiantado. E aí, quando chegar a hora na semana que vem, é só postar, certo? O nosso documento dessa semana é o relatório, tá? E é claro que, como o próprio nome diz, relatório significa você apresentar informações e resultados de uma determinada experiência. Então, você tem diversos tipos de relatório, tá? Que esses nomes, eles se referem especificamente ao contexto da sua experiência. Então, por exemplo, o trabalho final de graduação, aquele TCC que vocês vão fazer no final do curso, é, na verdade, um relatório. É um relatório das conclusões a que vocês chegaram depois que fizeram a pesquisa. Então, vocês vão realizar uma pesquisa e, no final dela, vocês vão fazer um relatório científico, que vocês vão ver lá no material que também aparece, tá? Então, a gente costuma dizer que é um relatório acadêmico científico, certo? Da mesma forma, você dá nomes diferentes aos diversos contextos das experiências diferentes que você analisa, que você investiga, tá? Então, um relatório nada mais é do que o relato das conclusões e das informações, dos dados que você colheu durante uma análise ou uma investigação de uma determinada experiência, tá? De um determinado objeto. Então, por exemplo, se você faz uma visita técnica, você vai lá em loco, na empresa, né? Vai verificar alguns itens que devem ter sido previamente estabelecidos e vai colher dados para averiguar, analisar, investigar esses itens. E com base nesses dados, você vai apresentar um relatório. Claro que, se é um relatório, você tem que relatar exatamente aquilo que você colheu, tá? Não tem essa coisa de florear nada. A linguagem é factual. Quer dizer, você vai relatar, você vai expressar, você vai demonstrar exatamente os dados e os elementos que você colheu, tá? Você não pode mentir no seu relatório. Então, se você observou que a empresa não tem laboratório, você vai ter que dizer que a empresa não tem laboratório, tá? Você não vai poder tapar sol com peneira quando você fizer o seu relatório, certo? Então, o relatório, ele é um documento factual e deve apresentar, além dos dados e das informações que você colheu, deve apresentar uma análise sua. Então, você vai fazer uma análise em cima desses dados. Você vai se debruçar sobre esses dados e fazer uma análise que vai culminar com uma conclusão, certo? Então, o relatório, ele é um documento factual, como a gente costuma dizer, tá? Você vai precisar, no caso do relatório, não foi o caso dos outros documentos, mas aqui você vai precisar de uma capa, certo? Com a identificação do seu nome, né? Da empresa, certo? Da sua empresa, no caso, né? O nome do professor, ou do orientador, ou daquela pessoa que lhe encomendou o relatório, tá? Então, é uma capa de identificação
como vocês estão acostumados a fazer lá na ABNT para os trabalhos quando é exigido. Diga. Aquela capa com a qual a gente vem apresentando os outros textos, pode ser aquela? Pode, só que no centro da capa você precisa dizer relatório de visita técnica, relatório de pesquisa acadêmico-científica. Então, é como se você colocasse o título do trabalho, entendeu? Certo. Na capa. E quando for lá dentro, quando você for iniciar o relatório, como vocês vão ver lá no material, você também precisa colocar esse título lá antes de começar a escrever o relatório, tá? No caso do relatório, vocês podem, se quiser, fazer o documento em itens, tá? Então, você pode dizer, por exemplo, dados laboratoriais. Aí, número 2, dados experimentais. Então, você pode fazer, se quiser, o seu relatório em itens, tá? Ou, se você preferir, você pode fazer um texto único, como vai ser o caso desse trabalho final de graduação de vocês, onde você apresenta uma introdução, né? Diz para que serviu, para que vai servir esse relatório, ele foi baseado no quê, depois você apresenta os gráficos, as tabelas, os dados que você colheu lá no campo, se for o caso, tá? E depois você apresenta a sua análise e a sua conclusão, tá? Então, é mais ou menos como se você fosse fazer uma apresentação para a diretoria da sua empresa sobre a evolução das vendas online durante a pandemia. Você teria que colher dados, né, para fazer um gráfico, se as vendas aumentaram, se ficou no mesmo patamar, se diminuíram, e aí você vai apresentar esses dados em um relatório, certo? Então, é para isso que serve o relatório. Agora, vocês precisam, neste Eu estou caso... viajando aqui pensando. Oi? Eu já estou viajando aqui pensando. No caso do relatório, vocês precisam incluir os itens que estão aí listados no material de vocês, tá? Tem capa, tem título, tem introdução, exatamente isso que eu acabei de falar. Então, é mais ou menos como se você estivesse realmente fazendo um trabalho de graduação, aquele trabalho de conclusão de curso. Vocês, no curso de administração, vão ter uma experiência, né, que é aquela feira do empreendedor, aquele projeto integrador, né? Tomara Onde que tenha vocês... esse ano, né, professor? Não, então, mas vocês vai chegar a hora de vocês fazerem isso, né? Sim. Então aí vocês já terão todo o esqueleto do relatório para poder apresentar lá para a comissão julgadora do projeto, né? Porque vocês têm que apresentar um relatório, tá? Um relatório da experiência que vocês realizaram, certo? Então, vocês vão dizer o que é o produto, certo? Para que ele serve, por que vocês pensaram nesse produto e vão apresentar dados que digam, olha, realmente é uma boa experiência. A nossa conclusão é essa. Então, é um documento, como eu estou dizendo, onde você apresenta dados, você apresenta informações colhidas de alguma fonte, tá? De forma factual, ok? O resto, gente, é vocês fazerem o relatório com os itens que estão aí listados, tá? Então, você vai fazer uma introdução para apresentar a sua experiência, né? A sua pesquisa, ou para dizer para que é o relatório, como ele foi feito, aonde foi que ele foi feito, né? E depois vocês vão apresentar os dados que vocês escolheram dentro do objetivo do relatório. Depois vocês vão fazer uma análise disso e posteriormente vão fazer uma conclusão, certo? E, claro, será, dependendo do caso, submetida à aprovação ou a mais pesquisa, né? De acordo com a diretoria da empresa, se for o caso, por exemplo. Pode falar. Professor, o texto é corrido
Ou Não, coloca a conclusão numa página, a introdução não. numa página. Não. Você pode fazer um texto corrido, tá? Tá, E tá. como eu lhe disse, você pode fazer um texto sem itens ou pode especificar os itens, mas eles não são página a página, tá? Você Entendi. vai fazer o texto corrido. O relatório é como um artigo. O texto Ok, é corrido, tá? ok. Com ou sem Professor, itens. entendi. Eu li o seu material hoje de manhã. Eu acredito, se eu não estou enganado, se foi aí no seu material mesmo que eu li, algo sobre imagens, tabela, gráfico. Se for acrescentar imagem, alguma imagem, tem que fazer algum índice da imagem, de Tem, imagens, ou tem que fazer o quê? um índice de imagens Se antes de você começar? veja bem, no seu TCC, por exemplo, a ABNT exige isso, Ok, tá? Mas isso normalmente é feito nos trabalhos acadêmicos científicos e de preferência se ele for uma monografia, tá? Então esse relatório acadêmico científico, ele exige isso por causa da ABNT se for uma monografia. Se for um artigo, não é necessário, tá? Você vai ser apenas relatório de visita técnica. você apenas Então, o índice, então você apenas então usa as imagens com a fonte, né? Então você vai com a dizer fonte e com embaixo legenda. justamente. Então, figura Tá, 1 ou foto 1, entendi, laboratório de análises clínicas do Hospital Barros Barreto, entendi. entendeu? Então Aqui isso perto de isso é casa. preciso, né? Você precisa identificar a foto, tá? A imagem, tá? Entendi. É por isso que eu estou dizendo a vocês que se fosse vocês, eu começaria a preparar esse relatório com calma, já que Sim, vocês não têm obrigação de postagem avaliativa essa semana, vão preparando com calma o relatório para que quando chegue na semana que vem, ele esteja pronto para vocês postarem, tá? Porque sim, sim. ele é um documento que exige um pouco mais, por isso que os pontos serão mais pontos, tá? Então a tarefa de vocês ela deverá valer o dobro, em vez de 2 vai valer 4, tá? É o segundo Porque trabalho já valendo 4 para é, daqui a porque 15 dias. porque o relatório ele é um documento que vai exigir um pouco mais de cuidado da parte de vocês, tá? Então ele vai Tá. valer mais pontos, certo? Bom, gente, basicamente é isso, tá? É vocês terem só o cuidado, né, para não esquecer de incluir os itens que são exigidos no relatório e lembrar que o relatório ele tem que ser a expressão factual de informações colhidas dentro de uma experiência qualquer. Ok, Então, professor. se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou tirar a tela, mas nós continuamos conversando. Não, a dúvida é, mantém os grupos, como é que faz? Sim, como tudo do mesmo jeito, Tá, tá? pois não. Isso aí não muda. Só procurem lembrar que é necessário que cada um poste o seu trabalho. Ok, Se por acaso alguém estiver com dificuldade de fazer postagem, peçam que a pessoa entregue a senha, entregue o número de matrícula para que vocês postem por ele, tá? Mas é importante que a postagem aconteça, porque senão não tem não. como fazer a avaliação, tá ok? Ok, professor. Ok. Alguma outra pergunta? Eu posso tirar a tela? Acredito que sim. Todos posso tirar a tela? Sim, professor. Pode tirar sim. Tá, então estamos aqui, o Cleverson, Rômulo, Bruno, o Matheus. Então é isso, gente. Da minha parte, claro que eu vou disponibilizar o vídeo lá para vocês, tá? Para que vocês possam assistir, né?